que toda a gente sabe, o escândalo do Lava Jato. Portanto, é isto que nós temos. Mas isso também não foi o primeiro investimento inútil. Também tivemos outro investimento inútil, o aeroporto de Chongqing, que levou o nome do aeroporto Filipe Jacinto Nyusi, foram mais ou menos 60 milhões de dólares. O aeroporto de Nacala foram cerca de 130 milhões de dólares, que ainda temos que pagar estes investimentos, mas eles são totalmente inúteis, inviáveis para o nosso país. Tudo isto feito pelo mesmo governo, pelo mesmo regime. Então, isto aqui é a história resumida que levou à destruição da indústria da aviação civil em Moçambique. Agora, a pergunta que se pode colocar, e agora, para o futuro? O que é que nós temos para o futuro? Primeiro, temos que falar um pouco do que aconteceu muito recentemente, foi, digamos, a alienação dos investimentos, das ações. Tomou-se uma decisão de alienar 91% das ações que eram do Estado, né? Porque 9% eram dos trabalhadores, e 91% dessas ações foram alienadas a 3 empresas que também participadas pelo Estado ou empresas públicas. Portanto, CFM, a Hidroelétrica de Caorabassa, a EMOSE, cada uma delas com 30%, e ficou, digamos aí, 9% ficaram ainda detidos pelos trabalhadores da CLE. Bom, o que é que vai levar isto? Primeiro é preciso perceber que a indústria da aviação é uma indústria altamente qualificada. Não é uma indústria para se tatear, para se experimentar. Eu queria salientar só um pequeno detalhe aqui. É que antes desta decisão, nós tivemos um período em que foi contratado um grande técnico que esteve nos Estados Unidos durante 20 anos a trabalhar para uma empresa de produção de aviões, que é o João Carlos Pó, que ele foi contratado como diretor-geral. A ideia, quando ele foi contratado, é que tiveram de de que era preciso criar uma direção-geral na LM. Porque a LM, conforme eu disse, criar conselhos de administração, de administradores que recebem grandes valores, grandes regalias, era totalmente uma decisão absolutamente errada. Portanto, a LM não precisou de ter um conselho de administração. Podia ter, na minha opinião, uma comissão executiva ou uma direção-geral, como se tentou fazer ao contratar João Carlos Pó. Mas, naturalmente, João Carlos Pó, apesar de toda a experiência que ele tem, e neste momento arrisco-me a dizer que é uma das pessoas com conhecimento mais profundo da indústria da aviação civil em Moçambique. Mas ele, com toda a capacidade técnica que tinha, o que podia fazer? Era uma espécie de um boxeiro, ou um boxeador, que está no ringue, mas está de mãos atadas contra o adversário. Portanto, nada podia fazer. Portanto, a infiltração político-partidária dentro das LM, por mais boas intenções que ele tivesse, nada podia fazer. E esta empresa sul-africana que foi contratada, a Fly, e que veio desvendar os grandes escândalos que haviam dentro da LM, casas que foram compradas com dinheiro das LM, POS que não se sabia onde que o dinheiro ia cair nas contas pessoais, a famosa história do Bottle Store. Quer dizer, a Babilônia que tinha sido criada dentro das LM, só o partido de Frelimo, quando isto foi descoberto, tinha 22 milhões de dívida com a LM. Portanto, quando isto foi tudo descoberto, o que este técnico, João Carlos Pó, podia fazer numa situação dessas? Muito pouco. Muito pouco, porque tinha que se proteger o roubo, o escândalo, a corrupção, a destruição que foi feita ao longo de 50 anos. Ao longo de 50 anos. Só se podia defender isso. Mas hoje está aí esse novo modelo. É bom ou é mau? Bom ou mau? Deixa-me só dar-vos 2 exemplos. Primeiro, um exemplo pela positiva de uma companhia aérea que é controlada pelo Estado. Por exemplo, a Ethiopian Airways. Aí está, a Ethiopian. A Ethiopian é um bom exemplo. Estou a falar agora dos bons exemplos. Esta companhia, ela é controlada pelo Estado. E vejam só, a Etiópia andou numa guerra civil muito séria durante muito tempo. Ainda na década de 80 era um exemplo para o mundo
do que era um país africano miserável, pela fome, e hoje é uma das maiores companhias da África e do mundo. É uma companhia controlada pelo Estado, mas a interferência do Estado é limitada apenas na questão da supervisão. O Estado não interfere diretamente na gestão da Etiópia. A gestão da Etiópia é uma gestão profissional, é uma gestão feita por pessoal qualificado, tanto da Etiópia como do mundo. A Etiópia não tem problemas de contratar um queniano, contratar um moçambicano, contratar um americano em função dos objetivos que a companhia tem, os objetivos estratégicos, quais são as metas que quer atingir. É uma companhia altamente profissional, muito transparente, negócios muito bem desenhados, cuja viabilidade é muito bem calculada. Aqui está um grande exemplo de uma companhia controlada pelo Estado, mas cuja gestão é muito boa. Eu estou a usar a Etiópia, não estou a usar a Emirates, não estou a usar o Qatar, porque esses são exemplos diferentes. O Qatar, por exemplo, o Estado tem dinheiro que baste, né, para comprar 2, 3, 4 vezes a Qatar Airways. Portanto, tem muito dinheiro. Estou a falar de países que não têm tanto dinheiro como a Qatar, como o Dubai, mas que pela sua qualidade de gestão conseguem ser um grande exemplo no mundo. Agora, vamos dar outro exemplo pela negativa. Para além da LM, está aqui. Pela negativa, está aqui. South Africa Airways. Esta é a companhia da África do Sul, controlada pelo Estado. Quando o ANC entra no poder e começa a interferir na gestão da SA, que era uma das maiores companhias da África e do mundo, a SA caiu, foi caindo, até bater no fundo do poço. Hoje a SA praticamente está fechada. Destruída esta companhia por causa da interferência política do ANC. É Moçambique, LM, destruída por causa da interferência político-partidária do Partido Frelimo. Esta é a grande questão. Esta é a história que eu queria vos contar do que aconteceu em 50 anos em Moçambique. 50 anos em Moçambique aconteceu exatamente isto que levou à situação, digamos, calamitosa em que a aviação civil em Moçambique se encontra. Então, quando nós vemos aqueles exemplos do Daniel Francisco Chapo, que pagaram $11.000 por hora, isto faz parte de uma história. Ele herdou a mesma cultura de gestão do seu partido. É a cultura de gestão, está no DNA, ou como nós quisermos, está no sangue. Portanto, é um sangue. A destruição da indústria da aviação civil começou há 50 anos, da forma como aqui expliquei. Agora, o que nós temos para o futuro? Qual é a proposta que eu posso trazer aqui? Temos aqui duas hipóteses. A primeira hipótese é fechar a LM, encerrar a LM e o Estado assumir toda a dívida da LM. E a dívida não é brincadeira, é alta. Acho que temos aí uma carta, só para vocês terem uma ideia, temos uma carta da IATA, que a IATA agora, que a IATA, que é o Organismo Regulador Internacional da Aviação Civil, temos aí uma carta da IATA. A IATA agora já não escreve para... Aí está. A IATA já não escreve para a LM, escreve para o governo, porque sabe que a LM já não tem capacidade nenhuma de pagar. Já não tem capacidade nenhuma de pagar. Só a dívida com a IATA, a LM agora deve andar aí um pouco por volta de cerca de $200 milhões. 200 milhões de dólares. Agora, as dívidas que tem com os bancos nacionais, as dívidas que tem com os hotéis, por exemplo, em Portugal, em Lisboa, os hotéis onde ficavam lá os pilotos, com os atrasos que a LM tinha quando fez a loucura de querer avançar com o Boeing 777, por acaso, quem tomou essa decisão é uma pessoa que eu respeito muito, até um amigo meu mais velho, Magala, mas o mais velho ali cometeu um erro grave. Portanto, forçou a LM a optar por uma operação de leasing com o Boeing 777. É uma operação muito arriscada, muito cara. São aviões de uma fuzilagem muito grande. A capacidade, são aviões que levam mais de 300 passageiros. Mas atenção a uma coisa, tem uma capacidade de carga de cerca de 40 toneladas. E durante o reativamento da Operação Lisboa, este avião quase que não levava nada de carga. E como vocês sabem,
Na aviação civil, ganha-se mais dinheiro com carga do que com passageiros. Então nós não tínhamos carga. Levamos um avião daquela natureza, com aquela envergadura, para Lisboa e não tínhamos carga. E essa foi a decisão do meu mais velho, meu amigo Magalo, que agora, curiosamente, é assessor na presidência da República, está a ver? Então, este é um outro problema que nós temos. Parece que as pessoas que mais destroem o Estado são as pessoas mais indicadas para os cargos mais elevados dentro do próprio Estado. Da mesma maneira que nós tivemos nos aeroportos de Moçambique, um indivíduo que foi condenado por gestão danosa no aeroporto, depois de cumprir a pena, voltou para os aeroportos de Moçambique como assessor da administração. Então, é assim como a gente está a gerir o nosso país. Então, eu estava hoje a falar do Boeing 767, que foi exatamente na altura do ministro Magala, e que foi uma operação escandalosa. Quer dizer, aquilo é o que faltava para dar a última machadada no pescoço da LM. Aquilo que faltava para cortar de vez a cabeça e o pescoço. Foi decisão de um atual assessor da presidência da República e que foi, digamos, o fim da indústria da aviação civil, o fim da LM. Acabou aí. E coisa curiosa é que essas operações todas, estou a falar destas aeronaves todas, todas elas parece que foram seguidas sempre com o quê? Com nhongas. Tudo isto é nhongas, sempre com dinheirinho. A única operação que foi descoberta, acreditamos que as comadres também se zangaram, foi a operação dos Embraers, da famosa empresa XIVL. Mas todas as outras operações, também de certeza que houve aí nhongas que não nhongas. Outra questão, um outro erro grave que se cometeu na LM foi a diversificação das aeronaves. Portanto, elas tinham várias, tínhamos Embraers, Bombardiers, tínhamos Boeing, tínhamos, quer dizer, uma série, e isto leva a um custo operacional muito mais elevado. É o mesmo que você ter uma empresa, que você tem Honda, tem Mercedes, você tem Raum, você tem 3, 5, 7 marcas de carros. Você vai ter um custo muito maior do que se você tivesse uma marca. O que já aconteceu é um dos erros que cometeu-se nas LM. E hoje, estamos a voar em Moçambique. Em que regime? LM não tem avião. Estamos a voar hoje em que regime? Tecnicamente é um regime que chama-se regime de leasing, que tem duas formas. Há aquilo que chama-se dry leasing e aquilo que chama-se wet leasing. O dry leasing, o que é? É que nós alugamos um avião, mas nós colocamos no avião os nossos próprios pilotos. O wet leasing, alugamos o avião e colocamos os pilotos da empresa ou do contratante. O que nós estamos a fazer em Moçambique, estamos a fazer o chamado wet leasing. Alugamos o avião e a tripulação também não é nossa. É por isso que vocês agora estão a viajar aqui dentro de Moçambique. Alguns pilotos são pilotos ucranianos. Outros são pilotos russos. Até alguém chegou a dizer que isto deve ser perigoso. Como a Ucrânia agora está a lutar com a Rússia, um dia desses, esses pilotos vão começar a lutar aqui no espaço aéreo moçambicano. Que é muito perigoso para nós. Então é isto. Então a LM está-se a afundar cada vez mais. As operações que estamos a fazer são todas elas não têm nenhuma viabilidade financeira. Não é por acaso que hoje você quer viajar pela LM. O que dá? Dá outros tips. Por quê? Porque já não tem capacidade absolutamente nenhuma. As operações são inviáveis. É por isso que a gente tem que andar a comer chips nas aeronaves da LM. Mas mesmo assim, com todos os atrasos, você sai, nem sabe a que horas é que vai chegar. Você sai, diz que tudo está entregue nas mãos do Senhor. Porque se você entregar nas mãos da LM, você está perdido. A viagem que você tiver a fazer em um dia, você vai fazer em 7 dias. Então, é esta situação ainda mais grave. Estamos a alugar aviões, a colocar pilotos ucranianos, pilotos russos. Mas nós temos em Moçambique vários pilotos que foram formados aqui, que estão a receber nas LM e não estão a voar. Estão a receber nas LM, não estão a voar. Está a sair dinheiro
Eles não estão a voar. Quando nós sabemos que Moçambique tem um histórico de formação de grandes pilotos, como eu vos disse. Até um país que é Singapura veio contratar pilotos em Moçambique para começar com o seu negócio de aviação civil. Mas temos pilotos formados em Moçambique, com qualidade, que estão ali sem nada a fazer. E os ucranianos chegam, estão a fazer o seu trabalho. E com o risco de lutarem com os russos aqui no espaço aéreo. Então é isto. É o que nós temos. E não é só o problema da SLM, mesmo no investimento que estamos a fazer a nível dos aeroportos. Já falei aqui, o investimento do aeroporto de Nacala, o aeroporto Filipe Jacinto Inhosse. E mesmo também aqui, vou falar só do aeroporto de Mavalane. Tem problemas sérios. Há notícias, passamos lá uma notícia, acho que foi a Carta de Moçambique, que passou uma notícia, só aquelas chamadas estas mangas, aquelas pontes de embarque e desembarque. Moçambique gasta... está aí uma delas. Mas só que essa figura não é muito bonita. Está aí a manga do terminal de passageiros doméstico em Moçambique. Variado. Moçambique, acho que tem uma... Comparamos só para Mavalane, temos cerca de 6 mangas dessas. Mas só uma é que funciona. 5 estão avariadas. E gastamos dinheiro para fazer isso. Má gestão, má gestão. Aqui está uma das mangas aqui. Está vendo? Estas mangas estão avariadas. Mas isso é muito dinheiro. E se você procura saber por que essas mangas estão avariadas, você vai encontrar razões caricatas e ridículas. Às vezes aqui é um problema só da password. Outro caso é um problema do screen, né? Aquele screen, ali onde se põe os códigos. Coisas pequeninas. E até temos problemas também, porque não temos vedação na LAM. Há pessoas que entram na pista da LAM para ir roubar luzes na pista. Quer dizer, nós estamos a esse nível. Estamos nesse nível. Tal e qual se roubam luzes nos bairros aí, as pessoas andam a roubar de casa. Também estão a roubar luzes na pista. Mostra-me lá a sua pista da... Veja aí uma imagem da pista. Daqui, do Mavalade. Portanto, essas luzes que você está a ver aqui são luzes, chamam-se luzes de indicação. São luzes que orientam o piloto a acertar o centro da pista. Estão a acabar as luzes. Estão a tirar as luzes. Nossos vizinhos ali do aeroporto, que estão junto à vedação da LM, atravessam, entram no muro, saltam, elas nem precisam saltar, porque a maior parte do muro, o muro caiu. E no LM, aeroporto de Moçambique, não tem dinheiro para pôr o muro. Às vezes, alguns também nem entendem a necessidade de se reabilitar o muro, porque para ele nunca imaginou como é que se gera um aeroporto. Então, para ele não é prioridade cair um muro. Então, o vizinho aproveita, atravessa, vai até o centro da pista, chega lá e tira as luzes, leva para a sua casa, para ir pôr no seu quarto, na sua sala. Está a enjoar o moçambicano. Quer dizer, eu estou a dar esses exemplos, parecem caricatos, mas é só para vocês perceberem a gravidade da gestão que nós estamos a ter na nossa indústria da aeronáutica civil. Por termos pessoas que não são competentes, pessoas que vêm de outras áreas, levam advogados financeiros para ir gerir áreas operacionais na área, áreas operacionais nos aeroportos. Nunca vão perceber a necessidade. Outro dia cheguei ali a vir da Europa, não havia carrinho nenhum. Perguntei, mas qual é o problema daqueles carrinhos de bagagem? Por quê? O avião veio da Europa com 200 passageiros. LAM só tem 50 carrinhos. Então, como é que 200 pessoas vão partilhar os 50 carrinhos? Quer dizer, são coisas tão pequeninas que nós temos, mas que mostram a gravidade, a incapacidade de gestão. Agora retomou-se o parqueamento, cheio de cancelas. Para você chegar ali e passar aquelas cancelas, é uma grande confusão. Já toda a gente se perde, é um engarrafamento tremendo ali. Então, essa que é a grande questão, meus irmãos. É por isso que estou aqui a perguntar. Essas ações para o CFN, EMOS, HCB, vão resolver o problema da LAM? Vão recapitalizar, refinanciar a LAM? Estamos a falar de 130 milhões de dólares prometidos. Porque esse capital ainda não está constituído. Prometidos.
Mas a dívida da LM, só com a IATA, são 230 milhões de dólares. Com os bancos, muito mais. Com a indústria do turismo internacional, outro valor. Então, eu me arrisco a dizer que a dívida da LM deve estar próxima do meio bilhão de dólares. Deve estar próxima dos 500 milhões de dólares. Mais ou menos como a nova dívida oculta que ele sustenta, né? Está muito próximo. Então, isto é uma bomba relógio que nós temos. Então, este exemplo dessa viagem que surgiu de luxo de 11 mil dólares por hora foi bom porque tem que se destapar o véu da indústria da aviação civil em Moçambique. Este é que é o debate que a gente tem que ter em Moçambique. Da mesma maneira, quando eu também falei, denunciei o sustento em 2022, 2021, diziam que não era tema. Hoje já descobriram que é um tema. Esta questão da LM, isto é uma bomba relógio. E deve haver uma comissão parlamentar de inquérito para discutir isto. Porque agora nós também vemos, parece que quase que já não temos parlamento. O parlamento hoje parece que é um único partido. Portanto, se tivéssemos um parlamento a sério, era agora para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar o desastre que foi cometido na LE. O desastre que foi cometido com a aeronáutica civil. Um país com grande potencial, com um histórico muito grande, que já forneceu pilotos um pouco para as maiores companhias do mundo, já teve uma das maiores infraestruturas aeronáuticas da África e do mundo, e hoje está uma companhia miserável, desgraçada e atirada ao relento. Caros amigos, solução. Já tinha dito. Primeiro, Estado assume toda a dívida da LE para si, encerra a LE, ponto número 1, hipótese 1. Hipótese 2, pode refinanciar a LE, mas tem que ser com acionistas que tenham de técnica de perceber a indústria aeronáutica hoje, não ir lá para tocar, porque uma das coisas que eu vi é que a nova composição da administração vai ser feita pelos PCAs das 3 empresas acionistas. Isto é uma brincadeira de mau gosto. O PCA da EMOS, PCA da CFN, PCA da HCB, é que vão formar a tal comissão de gestão. Isto é brincadeira de mau gosto. Então, estamos a brincar, continuamos a brincar. E continuamos com estruturas pesadas. Portanto, a hipótese disso dar uma cambalhota é muito grande. Portanto, temos essas duas hipóteses. Fechar a LAM, o Estado assume a dívida, ou então refinanciar a LAM com base em técnicos, com base em empresas qualificadas do mais alto padrão no mundo. E, por outro lado, limpar as contas, limpar a corrupção interna da LAM e responsabilizar aqueles que são os tais chamados nhonguistas, ratos que dizem que foram descobertos dentro da LAM. Portanto, não seja apenas uma mera constatação de que há ratos e nhonguistas, é preciso pegar os ratos, né, com a ratoeira e dar um verdadeiro destino ao rato. É isso que está em falta. Bom, caros amigos, espero ter contribuído para o debate nacional que deve haver sobre a aeronáutica civil, sobre a LAM, sobre a destruição desta indústria. E para vocês perceberem quais são, de fato, os verdadeiros culpados disto. E que isto tem uma história longa, de 50 anos. Caros amigos, agora vamos lá abrir a nossa rubrica das denúncias. Vamos fazer agora, vamos passar para a rubrica das denúncias. Não sei se temos denúncias hoje, mas vamos passar a nossa pequena vinheta. Vamos para o último pilar deste programa, que é a VM7 Denúncias. Até já. A desertificação já começou. A corrupção Na exploração da matéria. Estamos a devastar o país. Desertificado.
Ok, então, olha, estamos já a passos largos para o fim do nosso programa. Estamos no VM7 Denúncias. Eu vou pedir à minha produção que ponha as denúncias aí. Aqui está um dos nossos telespectadores, um dos nossos seguidores, que enviou uma denúncia aqui. Penso que deve querer anonimato, por isso que está cortado o nome do nosso internauta. O que ele diz? Venho denunciar o absurdo das multas pelo atraso do pagamento do manifesto no município de Maputo. Por razões alheias à minha vontade, demorei a pagar o manifesto e quando lá fui regularizar o mesmo, fui cobrada, é uma senhora, 200% do manifesto. Grande nhonguismo. A minha viatura paga 400 e fui cobrada 1.200. O que acho um roubo à população. Entendo que podem nos multar pelo atraso, mas 200% é um absurdo. Acho que tem que se rever essas taxas de multa, pois não faz sentido absolutamente nenhum. Ana Malala, povo no poder. Bom, aqui está, penso que é a prova do pagamento. Povo, está aqui uma denúncia, que é preciso que as nossas autoridades municipais revejam isto. Quer dizer, não pode haver entidades públicas que são confundidas com ladrões, com agiotas. Agiotismo dentro da instituição pública. É pecado. Vamos lá ver a segunda denúncia. Vamos lá ver a nossa segunda denúncia. Bom, está aqui mais um espectador nosso, quer manter o seu anonimato, diz: caros senhores, calorosas saudações. Eu, de 25 anos de idade, venho para este meio apresentar uma denúncia formal sobre irregularidades, promessas não cumpridas, má gestão de recursos e tratamento indigno aos participantes do curso Programa Acredita Emprega, realizada na Escola Justina Machel, bairro Muxara, província de Cabo Delgado, no ano de 2025. Diz que houve promessas não cumpridas, houve má gestão. Bom, Ministério da Educação, setor da formação profissional, técnico profissional. Está aqui uma denúncia que indica, a escola indica com muita precisão onde isto ocorreu. É preciso investigar e ver como se resolver isto. Portanto, penso que aqui tem um comprovativo, não é? Desta denúncia que é feita relativamente a esta matéria. Portanto, se o Ministério achar que quer elementos, não há problema, manda um e-mail para nós, nosso e-mail de denúncias, e nós podemos partilhar com o Ministério esta informação. Portanto, tem aqui dados concretos que mostram estas promessas não cumpridas, má gestão, mau tratamento. Vamos para a próxima denúncia. Bom, aqui temos más condições de formação. Aulas dadas ao relento, sem cadeiras. Isto é o mesmo, não é? É aquela denúncia anterior, ou não? Né? Não, essa é uma outra. Esta é uma outra. Portanto, temos aqui a área da agricultura, não é? A agropecuária. Más condições de formação. Aulas dadas ao relento, sem cadeiras, sem vedação, em locais impróprios, incluindo uma capoeira, onde se criam frangos. Quer dizer, isto é incrível. Nunca imaginei dar-se aulas dentro de uma capoeira. Não é? Também já tinha conhecido um caso do meu amigo, penso que foi o Cremildo, que contou-me uma história de que lá em Mabote também davam-se aulas em currais de cabritos. Não é? As crianças, de manhã entravam os cabritos, à tarde entravam as crianças para estudar. Agora aqui tem um caso de capoeira. Vão dar aulas numa capoeira para pessoas. Apenas foram fornecidas botas de borracha, como EP1. Todo o restante material, como enxadas, teve de ser levado de casa. Quer dizer, você vai para a formação, leva enxada, chicouro, leva de casa para ir à formação. Fizemos limpeza do local sem o mínimo de condições de segurança. Semeou-se milho, couves, feijão. Feijão o quê? Feijão cute e tomate, mas nada foi transplantado e não houve continuidade na prática. Agora, caros amigos, isto é onde? É preciso informar isso, porque depois vão querer localizar. Isso onde é que é? Qual é que é o centro de formação? Onde é que isto, essa denúncia
precisa ter esses dados, porque o Ministério pode querer localizar para poder esclarecer isto. Bom, se não tiverem aí hoje, não há problemas. Portanto, esta é a nossa última denúncia. É esta. Acabou? Ok. Muito bem. Caros amigos, então nós hoje tivemos aqui mais um programa VM7 Live, em que apresentamos, partilhamos convosco assuntos da atualidade. Fizemos uma análise sobre a indústria da aviação civil em Moçambique e assim foi. Nós aproveitamos agora para nos despedirmos de você que está aí em casa e com esperança e também com expectativa de voltar a ver-te. Não te esqueças, não deve falhar na quinta-feira o programa VM7 Podcast, onde vai estar o Dr. Roberto Tibana para falar sobre o orçamento. Portanto, nós temos vários episódios sobre orçamento. Vocês vão ver coisas incríveis, números falsos do orçamento que foi aprovado na Assembleia da República. Podemos, Frelimo, MDM, Renamo aprovaram orçamento com dados falsos, números que não batem certo, mas tudo isto vai ser